Olá pessoal, no vídeo passado nós mostramos aqui um pouco dos trechos do livro História Geral da África. Nós mostramos o prefácio do livro História Geral da África e viemos fazendo o apanhado a respeito da abordagem e do tratamento que se dá à história do povo preto. Enfim, a história do povo preto é dividido, na verdade, entre os cananeus, né, que são os filhos de Cã. Basicamente, como eu já falei nos vídeos passados, são os núbios, né, os mais conhecidos entre eles são os núbios, os egípcios, os etíopes, né, os mais conhecidos, e também havia outros povos também da linhagem de Cã. E os semitas, né, que também eram povos de origem pretas, né, porém não do tipo negroide, que é diferente, né? E ambos esses povos, né, viviam ali na região do Oriente Médio, Egito, naquela área ali mais quente. E a abordagem que se trata em relação à história desses povos atualmente é uma abordagem muito assim diferente do que se vê, na verdade, nos livros de história. Fique aí, não saia, porque você vai ver coisas surpreendentes nesse vídeo, que é muito importante. Compartilhe, né, com seus amigos para que outras pessoas também tenham o conhecimento real ou mais aproximado do real ao que se refere da vida do mundo, né? E que é importante, muito importante, para que você venha entender bem, né, a respeito da sua origem e o porquê de tantas coisas que o povo no mundo hoje não entende. Então, voltando ao assunto, basicamente, né, os povos semitas, né, que são da descendência de Noé, né? Semitas, os cananeus e os europeus, né? Os europeus foram povos, né, de pele mais clara, né? Porém não tão brancos naquele período como se vê atualmente, que houve, claro, que uma mudança, né, por eles viverem numa região mais fria, passarem aí para uma região mais fria com menos sol. Ao longo do tempo eles foram mudando, foram embranquecendo mais a cor da pele, foi tendo uma mudança bem significativa, né? E é o que se dá hoje, né? É o que nós vemos hoje, é um povo de pele bem clara, com olhos claros, né? Isso se deu também pela localidade que eles viviam. Mas basicamente os egípcios, né, e os povos semitas, trazendo cá para o povo hebreu, que é o assunto ao qual nós estaremos tratando aqui, né, eram povos que eram constantemente confundidos, né, entre si. O povo hebreu, basicamente a nação que nós conhecemos hoje como o povo de Israel, é um povo que se desenvolveu dentro da África, né? Basicamente no Egito, porque quando José, né, que era um dos filhos, era um dos patriarcas, né, era um dos 12 patriarcas dentro da nação de Israel, ele foi para o Egito ainda jovem, com cerca de 17 anos, e quando Noé foi, depois de um certo tempo, a sua família também foi para o Egito por causa de uma grande fome que havia na terra, né? Observe aí que nesse período o povo de Israel ainda não era uma nação, era apenas uma família, né? Que era o patriarca, mais 12 filhos, suas mulheres, né? E aqueles que serviam a eles, né? No total de cerca de 70 a 75 pessoas. Ou seja, não era uma nação, né? Não era ainda uma nação. E vivendo lá, com o passar dos anos, né, José se tornou governador, a família dele foi para lá, cresceram e se desenvolveram, se tornaram uma nação dentro do Egito, ou seja, na África, né? Porém, uma coisa a se lembrar aqui é que a África
é um conceito novo. Naquela época não existia o nome África, né? Não existia esse conceito, né, de África. Existiam os povos que lá habitavam, que basicamente era no Egito, que Egito também, lembrando, é um nome mais recente, né, mas basicamente era chamado de Reino Kemet. Esse povo, basicamente, era um povo que era muito, em sua cor da pele, era um pouco mais aproximado, muito parecido com os israelitas. Porém, esse ponto é muito importante para se entender hoje onde é que está o povo de Israel, né? O povo das 12 tribos, os verdadeiros judeus, né? A diferença dos judeus. É muito importante você entender essa parte da história para você entender hoje o que se passa, né, com esse povo. Então, basicamente, depois de você entender esses assuntos, você vai entender muitas coisas ao que se refere à Bíblia e muitas coisas ao que se refere à história da Bíblia e dos personagens que haviam, que há na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês parte de uma palestra dada por um professor chamado Joel A. Freeman. Professor Joel A. Freeman, ele é PhD, né, na área de estudo, né, em História, e ele vem contando a respeito sobre a aparência dos antigos egípcios, né, que hoje o que nós vemos na televisão, nos filmes de Hollywood, inclusive tem uma série da Record que tá uma série chamada O Gênesis. Essa série vem mostrando e abordando a história tanto dos egípcios quanto dos hebreus, o povo de Israel, os patriarcas, como pessoas com um aspecto físico de europeu, né? Então, se você aborda assim, você acaba destoando a verdade da história, porque as pessoas que veem aquela imagem aprendem que os egípcios e que os israelitas eram como os europeus, as mesmas aparências. E aí, quando você vai para ler a Bíblia lá, que você vê detalhes da Bíblia, quando o Criador mandava o seu povo ir para o Egito para fugir, né, da perseguição, aí a pessoa não entende bem, acha que os hebreus e os europeus tinham a mesma aparência, quando na verdade não tinha, era bem diferente, né? A característica física, a cor da pele, tudo isso é importante para você se aproximar da realidade dos fatos históricos que continua se repetindo hoje em algumas coisas, porém, a maioria da população acha que não se repete, que antes era diferente, por achar também que hoje nós temos mais conhecimento do que antes, e assim, o que consta é que não há mais conhecimento que antes. Consta sim que hoje temos tecnologias, né, diferentes, mas o conhecimento, em parte, na maioria da população, foi diminuído. Eu vou mostrar para você parte da palestra do professor Joel A. Freeman, pesquisa sobre ele, viu? E vocês vão ver como é muito interessante as coisas que ele vem trazendo aqui a respeito dos egípcios, e isso são o que ele traz na palestra é algo revelador, né? Que revela também, por exemplo, quando no livro dos profetas você encontra uma parte que dizia que o Messias, né, ele não tinha boa aparência nem formosura. E assim também, como diz no livro de Apocalipse também, que aquele que adivinha, né, o Messias, né, o verdadeiro Messias, é na aparência como uma pedra de jaspe sardônica. Então, veja lá a parte da palestra do professor Joel A. Freeman e veja com seus próprios olhos, né, as coisas que ele fala a respeito dos egípcios e compartilhe com todo mundo, né, para que as pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Vamos lá. As we get into this is this family picture album.
You see the two letters A and C circled red? Ivan van Sertima says, this by the way is a picture from Ramses III's tomb, right around 1200 BC. And what this is all about is that Ivan van Sertima states that the Egyptians always pictured themselves as A and C, not as B and D. We have the Semitic D and the Indo-Europeans and Asiatics B. And I just wanted to throw that in just to understand what's going on. 33 dynasties since the beginning of Egypt. And what happens here is that you have different events that happen during each dynasty, and you can take a look at those because we're going to be revisiting this a little bit each time as we go through this. This is Khafre. Thutmosis III put a plaque between the paws of the Sphinx of Giza, stating that Khafre had something to do with the construction of the Sphinx. Now, some folks believe that he was the one who designed it. It was designed after him. There's an artist out of New York City who works for detectives and police, getting skulls and then reconstructing the facial features of the skulls so that they can identify who the victim was. He has actually done some analysis on this and doesn't believe that it was Khafre, but whoever it was, I mean, you be the judge. You can take a look at two pictures side by side. That's Khafre in the Cairo Museum, and then the Sphinx of Giza. Count Constantine de Volney, during a trip to Egypt from 1783 to 1785, said this, and I quote, he says, on seeing that head, what head? The Sphinx of Giza. Typically Negro in all its features, I remembered the remarkable passage of Herodotus, the ancient Egyptians were true Negroes of the same type as all native-born Africans. Just to think that this race of black men today are slaves and the object of scorn, the very race to which we owe our arts, sciences, and even the use of speech. Now, I want to ask this question. What would motivate him to say this phrase, typically Negro in all its features? Could it be perhaps this? This was an artist's conception, Vivant Denon, who accompanied Napoleon's army in 1798. This is his artist's conception of the Sphinx of Giza. Before what happened? Before the lips and the nose were shot off by Napoleon's troops. That is verifiable because Denon was an eyewitness to those lips and the lips and nose being shot off by the soldiers. Why did they do it? We cannot climb into their hearts in the 21st century and figure this out, divine the entrails of frogs, and try to figure out why they did it. That's between them and God. But what happened, happened. And so when you look at this, you know that this definitely was patterned after an African man, regardless of who the identity of that man was. We now move to the first through the second dynasty. Narmer-Menes, he was the creator of the dynastic rule of Egypt. He ruled some 62 years in all. He unified the upper and lower Egypt. For the first time, this was all brought together. One of the things we know about him is that he initiated the Herculean task of diverting the course of the Nile that created the Delta region that allowed Memphis to be built. He died while traversing a river. They were going after a rogue Libyan band of troops, and a crocodile grabbed a hold of him as an older man, and that must have been some struggle, I'll tell you, but that's how he died, how he passed on. This is all we have of Narmer. Zoser. Zoser in the third dynasty, he was a gentleman that he began the extensive building with stone. In fact, he's the first one that put up a stone monolith in the Egyptian Empire. He exploited the copper mines in the Sinai Peninsula region. He extended his frontier to the first cataract of the Nile. Those who studied this know that there were 5 cataracts in all. These are rocky areas where you cannot traverse by a boat, and you have to actually go around it by land. And he extended the frontier about 500 miles south of Memphis. His chief advisor was a gentleman by the name of Imhotep. Imhotep, a remarkable individual,
In fact, if you were to look at his resume, his obituary, I call this a resume obituary type stuff, is that he could easily say, I'm a sage, I'm a scribe, a priest, an astronomer, I'm a philosopher, I'm an advisor to Zoser, I'm his chief medical doctor, I'm the grand architect of the 204-foot stepped pyramid in Saqqara. He was worshipped, by the way, as a god for the next 3,000 years. And some early Christians, in fact, worshipped him as the Prince of Peace. This man made quite a mark in what he did. He was a man that was what we call the father of medicine. And by the way, his father was an architect. His name was Conifer. And this gentleman treated more than 200 diseases. He had 15 diseases of the abdomen that he was able to identify, 10 of the rectum, 11 of the bladder, 29 of the eye, 18 of the skin. He had this science of facial analysis where he could look into your face, your eyes, and determine what was going on. Now, some of the stuff we might laugh at now with our technology, but in medicine, he had a lot of information going on at this particular time. He knew of the circulation of the blood 4,000 years before the Europeans did. I like that upper right-hand corner picture. He's kind of peeking down at you. Don't you like that? Khufu, builder of the Great Pyramid. This man built the Great Pyramid, and the only thing we can find is a poor, poor little statue of him. This is the only likeness we have of Khufu. He built the 140-foot ship that we see there, and if those have been in the sands of Giza, you can see that ship. It's in its own house. It was a ship that when they had the pyramid set up, they built a kind of a cavern or a pit, and they put the ship down inside that pit. And they pulled it out, and they were able to... It was supposed to be a ship that was to take him into the afterlife. That was the religious ideology of the day. Menkaure, builder of the third Great Pyramid. By the time he came along, the national coffers were pretty much depleted. His pyramid is not nearly as incredible as the first two. I'll tell you, you take it on its own rights, and I'll tell you, it is an incredible work of art. He was known as a just man, as a man of meek spirit, a quiet man, mild temperament, forthright. He studied a lot of religions of his day, and just a very knowledgeable, well-read man. Então é isso aí, pessoal. Se vocês não entenderam bem a parte que o professor Joel fala, volta o vídeo e começa a ler a legenda pausadamente, que vocês vão ver que ele está falando coisa muito importante aí. E as coisas que o professor Joel fala nesse filme é fundamental que vocês entendam para que vocês compreendam os próximos vídeos e compreendam também em detalhes a diferença, né, do que se refere aos egípcios, a relação que tem entre os egípcios e os hebreus da Bíblia. Lembrando bem aqui que a nação de Israel é uma nação que se formou e se desenvolveu e cresceu dentro do Egito, né? Que é a região que hoje nós conhecemos como África, né? Em parte sim, porque o Egito é a região aquela mais para cima e a Etiópia era a região que ficava um pouco mais abaixo ali do Saara. Valeu? Até o próximo vídeo. Compartilhem, pessoal, esse vídeo com todo mundo, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para apoiar o canal e para fortalecer o canal, porque é uma forma de incentivar, né, a produzir novos conteúdos. No momento eu estou passando os conteúdos agora um pouco por cima, né? Vou ao longo dos vídeos trazendo, né, documentos, parte de livros para que vocês possam ver e perceber e pesquisar vocês mesmos, né, nos livros também. E infelizmente nós temos um tempo pouco, né, muito corrido, né, as coisas no mundo estão mudando muito rapidamente e eu preciso passar todas essas informações para vocês. Até o próximo vídeo e conto com vocês. Até mais.